A paz do Senhor, meus irmãos. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim: Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo de jugo de servidão. 13 diz: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Pelo que a lei se cumpre numa só palavra nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a liberdade, via de regra, ela é valorizada e deve ser. A liberdade é um grau de independência legítimo, que um cidadão, um povo, uma nação, ela elege como um valor supremo, liberdades de ir e vir, liberdades de expressão. Mas mesmo a liberdade no conceito social, ela não é irrestrita. Existem circunstâncias que delineiam os limites da nossa liberdade. Por exemplo, o direito do próximo. A minha liberdade ela deve ser exercida de forma a respeitar o próximo, a respeitar também a liberdade do outro. Assim sendo, o uso da minha liberdade, ela deve limitar, por exemplo, para eu não usurpar bens dos outros, direito do outro. A minha liberdade deve ser utilizada, mas sendo limitada de maneira também a não difamar, com minhas opiniões, com minhas palavras, a vida de alguém. Então, a liberdade ela deve ser limitada, restringida por estas leis, que são leis de um bom convívio social, de respeito mútuo, e também até pelas leis da física, as leis naturais. Por exemplo, alguém pode dizer: tenho a liberdade de andar a uma velocidade de 160, mas se você entrar numa curva acentuada numa velocidade a 160, você pode sofrer um acidente e perder a vida. Então, a lei da física, as leis naturais, podem funcionar como esse limite. Você pode dizer: eu tenho a liberdade de comprar, por exemplo, uma Porsche, ou um carro importado, um outro. Mas se você não tiver o dinheiro, essa liberdade você tem, mas estará limitado pela circunstância. Tenho a liberdade de comprar um apartamento em Miami, mas se não tenho esse dinheiro, a minha liberdade para possuir isso estará limitada dentro dessa circunstância. E em se falando de liberdade cristã, o que limita, o que delineia a nossa liberdade é o amor. Há muitas pessoas que confundem a liberdade com libertinagem. E aí Paulo diz: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, há pessoas que pensam que viver dominado, por exemplo, pelas obras da carne, fazendo o que querem, sem esse limite do amor, é liberdade. Mas, na verdade, a Bíblia trata isso como uma escravidão do pecado. Então, quando diz que Cristo nos libertou para a liberdade, Ele nos libertou do pecado, do poder do pecado, da escravidão do pecado, para servirmos a Cristo. Então, somos livres para dizer não ao pecado. Somos livres para dizer não à prostituição. Somos livres para dizer não à droga. Somos livres para dizer não à fofoca, ao disse-me-disse, a todas essas questões que a Bíblia coloca como obras da carne, e livres para viver uma vida com Cristo. Então, mesmo a liberdade cristã, ela não é uma liberdade irrestrita, mas é uma liberdade que é restringida, sim, pelo amor a Deus, primeiramente, e amor ao próximo. Ou seja, pelo amor ao próximo, pelo amor a Deus, eu vou servir a Ele, não, eu vou dizer não à idolatria. Pelo amor ao próximo, eu vou respeitá-lo, eu não vou furtar, não vou roubar, não vou mentir. Pelo amor, por exemplo, ao próximo, eu não traio a minha esposa,
não traio a minha família. Então é a minha liberdade em Cristo Jesus sendo regida, sendo regulamentada pelo amor. Então qualquer liberdade que alguém diz usufruir ou pensa usufruir de uma liberdade irrestrita, na verdade você se tornará preso, uma presa desta ação que aí podemos chamar de libertinagem. Então, estáis firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou para servir a Ele. Nos libertou do poder do pecado, da escravidão do pecado, para, por amor, nos tornarmos servos de Cristo. E, conforme a Bíblia também nos ensina, não somente servos de Cristo, mas servirmos uns aos outros. Então, somos livres, sim, livres do pecado, livres para servir a Cristo, para servirmos servirmos uns aos outros. E parece que até uma cultura do nosso povo, que às vezes alguém prefere viver sob um jugo, conforme está escrito aqui, um jugo de servidão, do que usufruir dessa liberdade em Cristo. Tanto é que, por exemplo, aqui na América Latina, se vê com muita frequência políticos com perfis autoritários sendo eleitos. E no contexto de espiritual, existem muitas pessoas que preferem ter alguém dizendo: você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, isso você não pode, se você fizer assim. Ou seja, preferem viver sobre esse domínio humano, esse domínio humano, do que usufruir da liberdade, com a responsabilidade de viver essa liberdade em Cristo. Então, a liberdade que Cristo nos propõe, ela é uma liberdade que nos leva a agir em amor a Cristo. Ou seja, nós dizemos não ao pecado em amor a Cristo, não simplesmente porque existe um pastor, ou qualquer líder religioso que seja, dizendo, numa cartilha, o que temos que fazer ou não. Então, a liberdade em Cristo, ela deve nos levar a agir por amor. Então, é o amor em Cristo Jesus, é o amor de Deus, o amor de Cristo Jesus que regimenta, que legaliza a nossa liberdade em Cristo Jesus. Amém.